Será que os robôs realmente vão dominar a humanidade? E o que a inteligência artificial tem a ver com o crescimento e a construção dos robôs nos últimos tempos? Algum dia existirá um robô doméstico capaz de trabalhar em casa com segurança, até mesmo com a criança, sem despertar a mínima dúvida de riscos? Será? Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Espero que vocês estão bem. Eu gosto bastante desses temas de ficção científica, tá? E esse tema é muito legal, né? Falar sobre robôs é muito interessante. O processamento de dados de máquina, eles têm ampliado e multiplicado. Hoje a gente percebe que tem máquinas em todos os meios de produção. Inclusive as máquinas tiraram o emprego de muita gente, né? A linha de produção, por exemplo, automobilística, ela é feita exclusivamente por grande quantidade de máquina. Mas daí dizer que os robôs vão fazer coisas que só o ser humano pode fazer é um pouco de exagero, na minha opinião. Existem pelo menos alguns 6 pontos que eu preciso tocar aqui para falar de robôs e para falar sobre as substituições de atividades humanas, tá? Existe um negócio chamado paradoxo de Moravec. Esse paradoxo na computação, existe um conceito chamado paradoxo de Moravec. Ele diz o seguinte: o que é difícil para humanos fazer cálculos, exemplo, cálculos matemáticos, análise de dados, é fácil para os computadores. Entretanto, o que é fácil para os seres humanos fazerem, tipo atividades manuais, como andar, lavar louça, identificar uma camisa, né, passar roupa, são atividades fáceis para os seres humanos, entretanto é extremamente difícil para os robôs fazerem. E pelos últimos testes a gente percebe que existem robôs que chegam até a fazer isso, mas existe chance de dar defeito e erro e até algum problema, né, de risco à saúde humana, tá bom? Então é muito importante analisar essa questão. E como fica a falha diante da parte da experiência humana, né? Como você sabe, né, a tecnologia ela tem grandes falhas, né? No software as falhas são presentes e constantes. A gente pode citar falhas, por exemplo, em sistema do Windows, que de repente ele para de funcionar, fecha, ele trava, né? Ele buga, né? Como a gente diz aí, isso é muito comum, né? Existem sistemas que têm um pouco travamento, tipo Word, né, o Excel, se bem que ultimamente esses novos Excel estão ficando pesados, né, e começam a fechar. Então, os Excel antigamente quase não dava problema, você trabalhava horas e horas em planilha e não tinha problema. Então sim, nós temos tecnologias mais confiáveis e outras nem tanto. O ser humano tem o improviso, a máquina tem o exato. Então existe um paradoxo diante disso tudo aí também, né? Bom, um outro ponto que você tem que levantar sobre robôs é o custo-benefício, ou seja, a manutenção versus o benefício que você vai ter, tá? Imagine um robô que é capaz de fazer tudo perfeitamente, né? O custo desse aparelho, como para você utilizar sensores, junções hidráulicas, atualizações da inteligência artificial, seria tão alto que na prática é mais um problema você ter um robô do que uma solução. E se algum robô vier a estar numa casa, provavelmente serão em casas de ricos, né? Casas simples não tem a menor condição. Não. Só para vocês terem ideia, existem alguns mordomos aí que estão sendo fabricados, inclusive a OpenAI, da empresa lá do Elon Musk, né? E em parceria com a LG, já está fabricando um robô que está próximo de lançar para o mercado, tá? Mas só que a pergunta continua: esses robôs fazem o seu serviço com segurança? Você pode realmente confiar na segurança deles, né? Essa é a pergunta que todo mundo se faz, tá? Bom, o que foi se testado e que eles realmente fazem assim, com certa segurança é organizar objetos que estão pelo chão, né? Dobrar uma roupa, coisas simples, né? Carregar uma compra, e mesmo assim houve relatos de atividades de que os robôs caíram no chão, né, e ficaram com as pernas mexendo sozinhas. É muito comum isso acontecer, beleza? Então a pergunta de segurança faz todo sentido, tá? Nós temos, por exemplo, o robô Neo, né, que está sendo aí fabricado há muito tempo. Ele já tem alguns vídeos mostrando na internet o jeito de andar, algumas coisas que tem feito, mas por enquanto
fica nisso, né? Aí você pergunta, qual que é o custo de ter um robô, né? Um robô, ele custa aproximadamente, esses robôs mais populares, ele custa cerca de 20 mil dólares, o que daria aí, né, uns 120, uns 110 mil reais na conversão direta, mas o mais provável é que chegue mais de 200 mil reais aqui no Brasil, tá? Além disso, você tem que pagar uma assinatura por mês, né, porque essa assinatura tem a manutenção, tem um cuidado lá da IA que é feito, né? Então, essa assinatura pode beirar os 500 dólares mensais, né? Então, essas coisas têm que ser levadas em conta. Você comprar um robô popular de 20 mil dólares e ainda pagar uma assinatura de 500 dólares. Então, isso em reais. 200 mil reais mais uma assinatura aí, né, de 5 mil reais todo mês. É algo viável, tá? No meu ver, não. Vale mais a pena você investir numa empregada, numa pessoa de ajuda em serviços gerais. Você vai ter mais funções sendo feitas por menor período e com menos defeito, tá? Então tem algumas coisas que ainda temos que apontar. Qual que é a segurança real? Esse robô será mesmo capaz de conviver com crianças sem cometer nenhuma falha? De repente ele dá uma alavancada e dá um coice numa criança lá e machuca gravemente, né? Será que realmente ele tem um aprendizado social? Ele é capaz de distinguir no dia a dia, né, o que é um inimigo, o que é um amigo, o que é uma pessoa perigosa, né? Eu acho ainda meio arriscado, né, você estar investindo num robô sabendo que ainda tem muita evolução para frente, tá? Muita coisa que tem que ser perguntada e muita coisa que tem que ser vista. O que me parece que existe é um grande marketing exagerado, onde as filmagens são feitas numa condição ideal. Como que isso vai acontecer dentro de uma casa de uma pessoa, né? Você solta o robô lá dentro da casa da pessoa, o que ele vai fazer, tá? Então, ainda são perguntas muito interessantes. Eu posso citar, por exemplo, aqueles robozinhos antigos, circulares, que andavam pela casa, né? E eles faziam a faxina. Esses robôs, eles não fazem grande coisa, pessoal, né? Os amigos que testaram, né, que tem piso de madeira, que é ideal e tal, eles falam que ele limpa, né, a casa, tinha uma sujeira simples, mas nada tão complexo como uma limpeza mais avançada, né? Tiver, por exemplo, cair um refrigerante lá, e você tem que limpar lá, não tem jeito, ele não faz esse tipo de limpeza mais bruta, vamos dizer assim. Mas existem sim máquinas que têm ajudado a humanidade, né, a trabalhar, né? Inclusive eu trago no canal TechPen News vários reviews de máquinas que têm ajudado muito as pessoas a melhorar, né, as tarefas, né? Um exemplo, máquina de lavar é uma delas, é uma coisa fantástica. Você lavar na mão demora horas e horas. Na máquina de lavar tu coloca lá, ela bate sozinha, depois você só põe no varal. É um adianto violento, tá? Então temos muitas tecnologias que ajudam a humanidade, sim. Mas os robôs ainda têm muita coisa para provar. Não é nós que temos que receber eles para sermos a cobaia. É eles que têm que provar que uma tecnologia tão cara dessa tem algum benefício para a humanidade. E para terminar o vídeo, acho difícil que isso chegue para a população em massa. Poucas pessoas vão receber unidades dessas e essas unidades vão ter que se provar em teste que realmente funciona com segurança, tá? O que vocês acham dos robôs? Os robôs vão dominar a humanidade? Será que eles vão substituir humanos de verdade? Eu acho dificilmente isso acontecer. Os robôs conseguem fazer tarefas incríveis na montagem de carro, no corte de equipamentos, mas aí são coisas já padronizadas e específicas para a indústria. No meio domiciliar, que é o que a gente está falando, acho difícil substituir um humano, porque os humanos eles têm capacidades inteligentes grandes demais e quando fala de manipulações, nós somos experts nessa atividade. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu. Fui, queridão!